Fala aí, galera, beleza? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui muito importante para quem está se planejando para fazer pela primeira vez um dos desafios de caminhos de motos, mesmo para quem já fez e está pensando em refazer. Então peço que assista esse vídeo até o fim ou que veja todas as partes dele, dependendo da rede social que você está usando. O vídeo é longo e tem várias partes, mas peço que você assista tudo, pois a intenção é dar orientações sobre coisas importantes sobre os desafios. Eu vou falar sobre dois temas, um sobre segurança e planejamento para fazer o desafio. Sobre segurança, nada do que eu vou falar aqui é ou deveria ser novidade para os motociclistas. Em primeiro lugar, é muito provável que ao fazer um dos desafios você passe por lugares que você não conhece, você nunca passou antes. Então, ao passar por estradas desconhecidas, o motociclista prudente, o que ele faz? Ele precisa no mínimo fazer duas coisas: diminuir a velocidade e aumentar a tensão. E os motivos são óbvios, né? Se você não conhece a pista, você não sabe como é que são as curvas, você não sabe se tem desvio na pista, você não sabe se tem buraco, onde eles estão, etc. E mesmo para a galera que já conhece todas as estradas, e que já até fez os desafios e estão querendo só ir fazer novamente, levar uma nova galera, etc., é importante se dar conta de que os desafios, eles têm um certo... os desafios não, as estradas, elas têm um certo dinamismo. Ou seja, uma estrada ela pode ser boa hoje, mas amanhã ela pode ter novas crateras, principalmente após um período de muita chuva. Pode cair uma árvore, um trecho pode afundar. Então, a estrada ela tem um certo dinamismo. Então, e até o oposto é verdadeiro. Às vezes você tem uma estrada que é ruim e a equipe lá de manutenção vai lá e melhora a estrada, tá? Então, mesmo que você conheça a estrada, é importante você fazer o desafio com uma certa cautela. Outro ponto muito importante que eu quero destacar aqui para vocês é o risco de pilotar na chuva. Como eu falei, nada que eu vou falar aqui é ou deveria ser novidade para vocês, né? Então, quando você começa a pilotar na chuva, a exigência de atenção, de cuidado e até de pilotagem são muito maiores. E eu não vou nem entrar no mérito aqui de estado de pneu, de condições de iluminação da moto, farol, seta, etc., porque isso é outro papo, tá? Então, a exigência ao pilotar na chuva ela é maior em todos os aspectos. E aí, só para mencionar, né? Sua visibilidade diminui, você se torna menos visível para outros veículos, pode ter bolsão d'água na pista, ou então um grande fluxo de água escorrendo de uma encosta. Obviamente, com a água, os buracos somem, né? E para piorar, pode até ter deslizamento de terra e nesses lugares ter lama, tá? Ou seja, resumidamente, pilotar na chuva é tenso e o risco, obviamente, é muito maior. Falando agora sobre pilotagem noturna. Praticamente tudo que eu falei sobre chuva vale para pilotagem noturna também, né? Sua visibilidade diminui, porque o farol das motos ela tem uma capacidade de iluminação muito menor do que a luz do dia, né, obviamente. E aí com isso você pode não ver algum obstáculo ou algum buraco na pista. E os desafios, alguns deles passam por trechos rurais. Na verdade, todos eles passam por trechos rurais. E aí, para surgir um animal na sua frente, ou atraído pelo farol, pela luz do farol, ou mesmo assustado pela luz do farol, não custa, né? Então, pilotagem de noite também é um outro ponto que a gente tem que evitar, porque acaba sendo mais arriscado. E aí, se você junta essas três coisas, pilotagem numa estrada que você não conhece, pilotagem na chuva ou pilotagem de noite, é óbvio que o risco ele vai se potencializando a cada momento desse que você vai aumentando a quantidade de coisas que você está inserindo, certo? Então, para você fazer um dos desafios de caminhos de motos, é importante, obviamente, buscar, através de um bom planejamento, evitar ou mesmo minimizar os riscos dos pontos que eu acabei de mencionar. E aí agora, por isso, a gente vai falar sobre o segundo ponto do meu vídeo agora, que é sobre planejamento para você fazer o desafio do Caminhos de Motos, um desafio de Caminhos de Motos. Bom, olha só, pessoal, em primeiro lugar é o seguinte, a gente preza muito pela questão de segurança, tá? Porém, é importante deixar claro também que a segurança, ela depende do piloto, ela depende única e exclusivamente de quem está fazendo. Então não adianta a gente falar aqui um monte de coisa se na hora a pessoa pega e faz de forma diferente, tá? Outro ponto que é importante mencionar é que a elaboração de um desafio,
é um processo que a gente faz com muito cuidado e atenção aos detalhes, para criar um roteiro que seja desafiador, porém factível e prazeroso. A gente tenta buscar um equilíbrio entre forçar os limites dos pilotos e das garupas, mas que o desafio, que o roteiro seja realizável, para que, de uma maneira geral, pilotos de vários níveis consigam fazer, tá? É óbvio que tanto a habilidade como a resistência, né, os limites, eles variam de pessoa para pessoa. Alguns vão conseguir fazer com mais facilidade, outros vão precisar de um pouco mais de esforço para conseguir terminar. E vão ter até aqueles que nem vão conseguir. Mas é por isso que é um desafio, senão seria um passeio, né? Então é por isso que, antes da gente lançar cada desafio, depois da gente estudar, projetar o roteiro, planejar a rota, eu monto um grupo para fazer a vera, para valer mesmo. E aí esse grupo, ele normalmente, a gente faz aí com 6 a 9 pilotos, amigos meus que eu conheço a pilotagem, com vários tipos de moto, com motos de várias cilindradas, para poder ver na prática como é que o desafio vai funcionar. Se nesse dia a gente entender que o desafio ficou muito longo, que ficou inseguro ou até mesmo irrealizável, eu não vou lançar o desafio, beleza? E outro ponto importante, quando a gente escolhe o dia para a gente fazer o desafio, a gente se planeja, a gente avalia as condições da estrada naquele dia que está marcado e a gente avalia a previsão do tempo, tá? E um ponto importantíssimo, quando a gente está fazendo, a gente faz com foco e objetividade para terminar o desafio ainda com um dia claro. Então vamos começar agora efetivamente a falar sobre planejamento e organização dos desafios. Para mim, tá, galera, a diversão já começa nesse momento. Ou seja, antes mesmo de você ligar a sua moto e partir para rodar, o planejamento eu já me divirto com ele. Então, para mim, já faz parte da brincadeira de fazer o desafio, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: conheçam as regras. Entrem no site, leiam todos os materiais que estão lá disponíveis, assistam os vídeos. Elas estão de forma muito claras para todo mundo saber lá no site, tá? Então, ó, os desafios eles são provas de rally, de enduro, de resistência. E eles precisam ser feitos conforme as regras que estão no site. A segunda coisa que você precisa fazer é estudar o roteiro. Você pode até não conhecer algum trecho da estrada, como eu comentei no início, nunca ter passado por lá. Mas tira um tempo, olhando os aplicativos de mapas, para você se familiarizar com a rota. Hoje em dia, o que não falta é recurso aí na internet para você poder fazer isso, tá? A terceira coisa que você precisa estudar são os checkpoints do roteiro e sua sequência, tá? Ó, pular um checkpoint ou fazer na ordem diferente da que está descrito nas regras é fator de desclassificação. Outra dica importante, veja se você consegue imprimir a lista de checkpoints na ordem do sentido que você vai fazer, para você poder levar contigo, porque aí você não vai nem pular e nem errar a sequência dos checkpoints, tá? A lista impressa, ela vai te ajudar até no caso do seu celular acabar com a bateria. Então, é importante, é um recurso importante para você usar. Então, vamos lá para a quarta coisa que eu comento com relação ao planejamento. Você precisa verificar na data que você vai escolher duas questões com relação à estrada. Uma é a condição momentânea, tá? Ou seja, se não teve nenhum acidente no dia, se não está com trânsito exagerado, condições do tráfego naquele momento. A outra coisa é você avaliar se não teve uma condição mais permanente, como por exemplo, nesse período de chuvas aí, a gente teve uma situação no Desafio das Sete Serras, onde a estrada da Serra das Hortênsias sofreu um desmoronamento e ela ficou interditada para todos os carros. Então não adianta vocês sair para fazer o desafio e chegar lá na hora não conseguir passar pela estrada porque o desafio não vai ser homologado. A outra coisa que você precisa verificar é a condição do tempo. Então, verifique sempre, e isso é sério, galera, verifique sempre a condição do tempo antes de você fazer o desafio. Fazer com tempo chuvoso, como eu comentei no início, além de ser perigoso, você vai curtir bem menos as estradas e principalmente os visuais, do que se você fizer com tempo bom, céu azul e bonito. Ah, Baraldo, mas eu já tenho tudo programado, eu não posso fazer em outro final de semana. Bom, aí é contigo. Como eu disse, a nossa orientação é de segurança, mas a decisão precisa ser sua, baseado no que você entende, o que é melhor para você. O desafio ele vai estar sempre aí, para você fazer quando você quiser. Então, é por isso que é importante que todo mundo veja que o desafio, ou os desafios, eles são desafios. Não é um dia de passeio de moto. Se você fizer de forma despreocupada,
sem pressa, você pode acabar entrando numa situação de risco de um ou mais fatores desses que eu falei na parte inicial do vídeo, beleza? Ninguém vai participar de uma maratona sem treinar para correr os 42 quilômetros dela. Ninguém vai para a maratona achando que vai ser uma corridinha leve. Então, os pilotos e garupas que desejam começar a ir fazer o desafio, tem que fazer colocando na cabeça que é um desafio, não é um passeio de moto. Beleza, gente? Não é um passeio de moto. E aí, sobre esse tema, tem 2 pontos que eu preciso mencionar para vocês. Que um é a parada nos checkpoints, tá? Elas precisam ser feitas de forma o mais breve possível. E aí pensa bem, ó. Os desafios têm entre 450 e 630 quilômetros, né, os desafios atuais. O que já não é pouco para rodar num dia. Além disso, os desafios atuais, eles têm entre 9 e 12 checkpoints. E se você pensar nesse que tem 12 checkpoints, se você parar 10 minutos em cada checkpoint, você vai gastar 2 horas só de parada para registrar checkpoint, tá? E 10 minutos passa rápido, muito rápido. Se você relaxar, quando você observar, já passaram 15 ou até 20 minutos. E aí, automaticamente, essas 2 horas elas vão aumentar para 2, ou 3, 4 ou mais horas. E aí, obviamente, isso vai se refletir lá no final do desafio, fazendo com que você tenha que pilotar de noite, e dependendo da época do ano aqui nessa região, de noite com chuva, beleza? Então, assim, ó, eu não estou dizendo que você não pode fazer de forma tranquila, relaxada, parando com calma nos checkpoints, nem recriminando quem faz assim, beleza? Eu só estou alertando que, ao fazer isso, não vai ter jeito. O resultado vai ser levar mais tempo para terminar o desafio. Eventualmente invadindo a noite, eventualmente pegando chuva, e eventualmente acontecendo ambas as coisas. Então você tem que avaliar o teu nível de encarar esse tipo de situação, tá bom? Tem outros planejamentos que você precisa fazer também, obviamente, como paradas para abastecimento, lanche, hidratação, mas isso daí eu vou deixar para vocês fazerem, porque se eu for falar tudo agora, perde a graça, tá bom? E por último, se você estiver no meio do desafio e encontrar condições adversas ou inseguras, opte por parar e tentar outro dia. Como eu já disse, o desafio vai estar aí para você fazer quando quiser, puder e quando for seguro. Não se exponha a mais risco do que o que já a gente se expõe andando de moto. Então a escolha por fazer o desafio de forma segura é sua, beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que o tema sobre segurança e planejamento tem mais coisas que a gente podia falar aqui, mas esses são os tópicos principais, os que eu achei mais importantes para trazer para vocês. Um grande abraço, bora rodar e fazer os desafios com segurança e principalmente, galera, se divertindo. Beleza? Valeu!